Então, pessoal, para terminar aqui com esse exemplo, né, e para a gente falar de autovetor, vamos ver aqui que nem sempre é fácil você fazer por uma inspeção visual achar o alto valor de uma matriz, né? Então pega uma matriz quadrada qualquer aqui, mais geral, tá? A11, A12, A21 e A22, tá? Você vai subtrair R da diagonal dessa matriz, tá? Porque você está fazendo essa operação aqui, ó. A menos R vezes a identidade, né? Então você vai extrair o determinante dessa matriz, tá? E a gente sabe que o determinante dessa matriz tem que ser zero. Ou seja, né, você tem que fazer essa continha aqui, ó. A11 menos R, A22 menos R, você vai multiplicar para obter o determinante, né? Oi, filho. E aí você multiplica isso, né? E depois você vai subtrair nessa outra diagonal aqui, né? Então você vai subtrair A21 vezes A12, né? Então subtrair essa parte aqui. Toda essa conta tem que ser igual a zero. Então, resolvendo aqui, você pode acompanhar a álgebra que eu fiz, você vai ter esse seguinte polinômio aqui, que é um polinômio chamado polinômio característico, tá? De maneira geral, ele parece muito extenso, mas para uma matriz 2 por 2 aqui, ele é bem breve, né? Bem curtinho. Vai ser uma equação quadrática, tudo bem? Mostrando que se é uma equação quadrática, você tem, no máximo, pode ter menos, né? Mas no máximo você tem dois autovalores para uma matriz 2 por 2. Tá? Pode ser aqui onde ele passar, né? Digamos que ele passou aqui no... Vamos fazer mais para a direita, né? Digamos que para uma matriz qualquer, ele passou no 1 e no 3, por exemplo. Então, 1 e 3 serão autovalores dessa matriz. Tá? Para uma matriz 3 por 3, o seu polinômio característico pode ter até 3 raízes, né? Então, você vai passar 3 vezes aqui, 1, 2, 3, no eixo horizontal, né? Se teve 3 raízes, então quer dizer, você pode ter até 3 autovalores, tá? Numa matriz quadrada em n por n, aí você pode ter um máximo de n autovalores, tá? Repara que isso é o máximo, tudo bem? Se o seu polinômio característico não tem interseção com o eixo horizontal, você não vai ter autovalor, né, para essa matriz, tudo bem? Então, você não consegue achar, tá? Ou você pode ter apenas um também, né? Se for uma parábola assim, ó, encostou apenas aqui, tem apenas um autovalor, tá bom? Bom, vamos ver aqui a propriedade do autovetor, a definição do autovetor, e depois a gente vê mais para frente as propriedades, tá? Um vetor que transforma um sistema não homogêneo em um sistema homogêneo, lembra que no finalzinho do capítulo 5 do Chiang também a gente falou de sistemas homogêneos, tá? Então, um vetor que transforma um sistema que é não homogêneo, ou seja, que tem soluções, né, diferentes de zero lá nas constantes, né? Em um sistema homogêneo, aquele que só tem zero no lugar das constantes, é um autovetor, tá? Então, um vetor V que faz isso daqui, ó, repare que aqui eu não estou calculando o determinante, tá? Eu estou simplesmente multiplicando essa matriz menos R vezes a identidade, tá? E o resultado dessa multiplicação matricial por esse vetor é zero. Tudo bem? É claro que se o vetor for um vetor nulo, você sempre vai ter zero. Tá? Só que essa não é a solução interessante, né? A solução interessante é ter valores diferentes de zero aqui para esse vetor, pelo menos um, né? Que nos mostre esse tipo de solução daqui. Tá? Então, descartando a solução trivial, né? A gente vai ter essa operação algébrica que nós podemos fazer aqui, né? Estou simplesmente multiplicando o vetor
aqui dentro, e essa propriedade vale para a álgebra matricial. Tudo bem? Então, a matriz A vezes o vetor V, menos essa matriz R vezes identidade vezes o vetor V. Tá? Continua operando, a identidade aqui pode sumir, né? Vou ter R vezes V, tudo bem? Do lado direito aqui, né, a gente pode simplesmente operar e obter outra forma de escrever aquela equação ali de cima, tudo bem? Então, o resultado do lado direito aqui é que qualquer escalar, né, qualquer alto valor multiplicado a esse vetor, né, alto valor multiplicado a esse alto vetor, nos fornece essa solução também, tá? Vai ficar mais claro quando a gente vê os exemplos aqui dessa continha, tá? Mas antes desse exemplo, esse teorema aqui, ó, que afirma que várias coisas são iguais. Aí são tudo parte de uma definição, tá? É o teorema 23.3 do Simon e Bloom. Tá? Seja A uma matriz n por n e R um escalar dessa matriz, né? Você vai ter aquela solução que nós vimos, que o determinante é igual a zero, se e somente se, né? Então todas essas coisas aqui são correspondentes, né? Tipo essas 5 afirmativas aqui, né? Esse determinante será zero se essa matriz resultante aqui é singular, tudo bem? Ou se somente se a subtração de R de cada elemento da diagonal de A transforma A em uma matriz singular. Uma forma de palavras em dizer o que está acima, né? Ou aquela que nós vimos ali para o autovetor, né? Para qualquer V não nulo, nós temos esse resultado aqui. E repare que aqui não estamos calculando o determinante, tá? Ou essa outra condição aqui também, válida. A gente acabou de obter essa a partir, né, da de cima, tá? O ponto aqui é que qualquer uma dessas afirmações, que começa com se, somente se, tá? Define, né, o alto valor, né? Então, qualquer uma delas vale para definir alto valor, tudo bem? Inclusive aquelas que envolvem o alto vetor aqui, tá? O vetor V, tá? Vamos achar tanto os altos valores quanto os altos vetores, tá? Então vamos fazer aqui. Primeiro achar o alto valor e depois achar o alto vetor, tá? Olha essa matriz aqui, tá? Tá um pouquinho mais difícil de fazer a inspeção visual dela aqui. Não tão difícil, mas um pouco mais difícil fazer essa inspeção visual. Vamos fazer o cálculo que a gente aprendeu, né? O que a gente precisa? A gente precisa subtrair R na diagonal, tá? E achar o determinante, e esse determinante tem que ser igual a zero. Então, se você fizer essa conta do determinante com esse R na diagonal aqui, tá? Você vai achar essa matriz, tá? Ou melhor, esse alto valor, tudo bem? E aqui eu simplesmente transformei, né? Peguei esse 1 menos R aqui, está tudo com um menos 1 na frente, então a gente pode deixar menos 1 vezes 1 mais R, tá? Vai multiplicar o menos R aqui, né? Porque é 0 menos R, então ficou menos R. Então vai multiplicar por esse menos R, porque a gente está calculando o determinante dessa matriz 2 por 2. E vai subtrair também essa parte aqui, né? Deixa eu até fazer de vermelho. Essa parte aqui que vai ser 2 vezes 3, tá? Da diagonal inferior esquerda para o ponto superior direito, tá? Bom, essa continha aqui é simples, né? A gente está falando aqui do caso de R ao quadrado mais R menos 6, tá? Ou se você quiser escrever dessa forma aqui, né? R ao quadrado mais R igual a 6, tá? O mais fácil ainda para a gente visualizar a solução, né? Você pode resolver
esse polinômio aí, né? Uma parábola, ou você pode resolver dessa forma aqui. Isola o R, R mais 1. Tudo bem? O resultado disso tem que ser igual a 6. Tá? Então você consegue ver facilmente que dois valores vão responder isso aqui. Primeiro, quando eu fiz de cabeça, eu vi que o 2 já ia dar certo, né? Por quê? Porque 2 mais 1 é igual a 3. Então você vai ficar com 3 dentro desse parênteses, multiplicado por 2 do lado de fora. Tá? 2 vezes 3 igual a 6. Então você chegou na afirmação 6 igual a 6, está verdade. Então 2 é uma resposta desse sistema. Tá? Mas depois você pode ver também que o menos 3 também será. Né? Por quê? O menos 3 com mais 1 dá menos 2. Tá? Então você vai ficar aqui dentro do parênteses com menos 2. Tá? Deixa eu pôr aqui menos 2. E aqui fora você fica com menos 3. Menos 3 vezes menos 2 igual a 6. Positivo. 6 igual a 6. Então menos 3 também é uma solução para esse sistema. Tá? Lembrando que o número máximo de autovalores numa matriz 2 por 2 é 2. Então já achamos dois autovalores aí, serão os dois únicos autovalores dessa matriz. Tudo bem? Então, menos 3 e 2 são os autovalores. Vamos ver agora como achar os autovetores. Né? Para achar os autovetores, a gente tem que fazer essa conta daqui. Vamos lembrar, eu gosto mais de achar dessa forma. Né? A gente tem que fazer essa conta. Tudo bem? Então a gente vai ter que pegar um dos autovalores que a gente achou e usar aqui no lugar do R. A gente pode usar tanto o 2 quanto o 3. Né? Na verdade, para a gente achar mais de um autovetor, a gente vai ter que fazer das duas maneiras. Né? Usando o 2, usando o 3. Né? Usando o 2, como é que fica essa continha aqui? Ó? Vai ficar A menos... a matriz A, que a gente já viu, que é menos 1, 3, 2 e 0... Menos 2 vezes a identidade, eu já passei o 2 aqui para dentro, então vai ficar essa matriz 2, 0, 0, 2. Tá? Isso multiplicado por um vetor V, que eu ainda não sei qual que é, tem que dar 0. Tudo bem? Vamos fazer essa subtração aqui, não sei se está dando para ver que eu não destaquei de outra cor, mas eu tenho um parênteses grandão aqui, ó. Né? E vamos fazer essa subtração matricial primeiro. Tá? Então, eu vou ter menos 1, 3, 2 e 0, menos 2, 0, 0, 2. Tá? Então, eu tenho menos 3, 3, 2 e menos 2. Tá? Essa matriz que a gente achou aqui, tá? Ela vai ter que ser multiplicada por 0. Desculpa, vai ter que ser multiplicada pelo vetor V. Aí eu coloquei valores aqui que a gente está querendo achar, V1 e V2, tá? E essa multiplicação matricial dá esse seguinte sistema aqui embaixo, né? Então, se você fizer, você vai ter que achar menos 3V1 mais 3V2 igual a 0, tá? Então, você pode fazer tanto por essa equação quanto por essa equação, lembrando que essa matriz aqui é singular, então existe dependência linear. Você pode fazer desse jeito ou desse jeito. E você vai encontrar que V1 tem que ser igual a V2. Tudo bem? Se V1 é igual a V2, qualquer valor que atende isso daqui vai ser uma resposta para esse modelo. Tá bom? Então, se você fizer esse autovetor aqui, vamos chamar o V1 de 1. O V2 vai ter que ser 1. Logo, o vetor 1, 1, né? É um autovetor dessa matriz. Tá? Na verdade, aí que tá, por isso que vem aquela continha que nós fizemos ali em cima. Tá? Qualquer múltiplo desse autovetor aí, né, será também um autovetor. Tá? Então, quer dizer, são infinitas soluções. Então, quando a gente falou de sistema homogêneo, lá no capítulo 5, página 103 do Chiang, para quem quiser rever, a gente calculou basicamente um autovetor, né? Ou uma regra que valeria para o autovetor lá
daquele exemplo, tá? Então, basicamente a gente fez, só que a gente não envolveu esses conceitos, né? A mesma coisa a gente pode fazer se a gente obter uma matriz singular aqui, ao invés de subtrair por 2, subtrair por menos 3. Se a gente subtrair por menos 3, vocês podem conferir essas contas lá, eu posso fazer com vocês na aula. Tudo que eu estou gravando aqui, vocês podem me perguntar também dúvidas depois, tá? Eu não estou gravando aqui para vocês não perguntarem, mas sim para a gente economizar algum tempo, porque o nosso tempo está muito corrido, né? Mas vocês vão encontrar essa propriedade daqui, tá? Esse 2V1 igual a menos 3V2. Se você fizer V1 igual a 1, você vai achar que o V2 tem que ser igual a menos 2 terços. Então, esse vetor 1 menos 2 terços é também um autovetor dessa matriz. Tá? E qualquer combinação que respeite isso daqui será possível, né? E também, se você multiplicar por 3, tá? Você vai ter esse vetor mais bonitinho aqui, que por acaso, né, é o negativo das respostas que a gente obteve, tá? Para os autovalores, tudo bem? Também é um autovetor para A, tudo bem? Mais um último exemplo, depois a gente vai falar na aula presencial, na aula síncrona, eu posso passar alguns exemplos mais antes da gente entrar na parte de cálculo diferencial. Tá? Tem esse exemplo aqui, 23.6 do Simon Bloom, página 587, né, onde ele coloca a seguinte matriz, uma matriz 3x3. Então ele coloca uma matriz 1, 0, 2, 0, 5, 0, 3, 0, 2. Tudo bem? Essa matriz daqui. Para calcular o alto valor, a gente faz uma conta que vai ficar uma conta um pouco maior do que a conta matriz 2x2, né? Você pode fazer pelo cálculo do determinante, tudo bem? Talvez a forma difícil de ver aqui é que a gente pode escrever a equação cúbica dessa forma aqui, tá? Eu não vi só de olho, não vi como escrever dessa forma aqui não, tá? Depois que eu resolvi tudo, tal, deu para ver que essa forma aqui é possível de ser escrita, tá? Mas só de bater o olho e conseguir encontrar essa forma aqui é uma arte também, tudo bem? Mas essa forma aqui é muito legal porque ela já mostra aqui quais são as soluções desse sistema cúbico, tá? Se você fizesse toda a multiplicação, você ia obter R3 menos uma parte aqui, um parâmetro com R2, né? Depois R1 e uma parte constante, né? Se você multiplicar esses parênteses aí, você obtém essa equação. Só que, escrito desse modo aqui, você pode ver que a solução desse sistema é 5, tá aqui, ó, 4, tá? Porque esse valor aqui pode ser nulo, então se ele for nulo, toda a multiplicação será nula. Ou esse valor aqui do meio pode ser nulo, tá? E aí, se ele for nulo, toda a multiplicação será nula também. E aí, se o R for 4, né? Ou se o R for menos 1, que aí será o terceiro parêntese. Se ele for nulo, toda a multiplicação será nula, né? Então, menos 1 também é a resposta. Então, nós temos 3 raízes aí para esse sistema cúbico. Essas 3 raízes são os autovalores dessa matriz, desse exemplo. Tá? E aí, para achar os autovetores, mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? A gente escolhe um desses autovalor, tá? Um desses autovalores aí, subtrai na diagonal. Então, a matriz com essa subtração vai ficar aqui, ó, menos 4, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, menos 3. Tá? Vai multiplicar essa matriz que a gente obteve por um vetor V1, V2, V3, tá? Isso tem que ser igual ao vetor nulo.
E aí você vai ter esse seguinte sistema daqui, tá? E aí esse sistema fala que V1 tem que ser igual a V3 e a única forma de resolver os dois é se os dois forem igual a zero. Tudo bem? Então, olha só que curioso. Esse é um vetor que tem dois zeros, tá? Mas ele não é o vetor trivial, porque o V2 pode assumir qualquer valor, tá? E sendo qualquer valor que você colocar aqui, ó, na segunda entrada, forma um autovetor para essa matriz B. Tudo bem? Esse exemplo é mais longo, se vocês quiserem a gente pode fazer a parte com 4 e com menos 1, tá? Mas se você fizesse escolhendo o alto valor igual a 4, tá? Você obteria esse autovetor aqui, 2, 0 e 3. E se você fizesse com R igual a menos 1, você obteria esse autovetor aqui, 1, 0 e menos 1. Tá bom? E aí a gente terminou a parte 23.1 desse capítulo 23, tá bom? Eu vou falar da parte 23.2 e 23.3 para mostrar os exemplos, tá? Essas partes você pode ler só para pegar os exemplos que eu passar nas aulas, tudo bem? Não precisa ler os exemplos que eu não der aqui nas aulas, vocês não precisam olhar em muito detalhes, não. Quem tiver curiosidade, é claro que pode continuar estudando a fundo esse tema. A gente vai falar um pouco mais das aplicações dos autovalores e dos autovetores, que são aplicações interessantes, tá bom? Então, até lá. Vejo vocês depois. Tchau, tchau.